Olá pessoal, hoje nós temos uma situação de corte que é muito rotineira dentro do salão, principalmente para a mulher brasileira que tem muito volume no cabelo, tem um cabelo mais ondulado, com uma textura de porosidade bastante acentuada ou uma troca muito acentuada. Esse é o cabelo ondulado, que traz na maioria das situações os problemas que as mulheres brasileiras têm com os cabelos, ou seja, pouco volume aqui no alto e um volume lateral muito acentuado, de maneira muito acentuada. Geralmente a cliente pede para você tirar volume com um corte do cabelo. Particularmente eu acredito que não se tira volume com um corte de cabelo. Você posiciona o volume do cabelo de uma outra forma, equilibrando a imagem, esse volume, e assim dando uma aparência estética muito mais bonita para a imagem dela. Também é um cabelo que, quando cortado com uma tesoura normal, em linha reta, pode deixar o cabelo muito marcado e muito pesado. Independente de ser um cabelo ondulado, esse cabelo também precisa de leveza. Hoje eu vou trabalhar com uma navalhete, para deixar essas pontas muito leves e posicionar esse volume mais no alto da cabeça para equilibrar toda essa imagem. A técnica é bem simples, fácil de ser trabalhada, porém requer o domínio da navalhete. As divisões para esse cabelo, nós vamos fazer uma divisão que sairá aqui do alto, numa linha inclinada, pode mostrar aqui. A divisão a ser feita aqui é uma divisão para a parte da nuca, que sai do alto. Dependendo da situação, dependendo do tipo de cabelo, essa divisão ela pode ser mais ou menos triangular. Neste caso, nós vamos deixar essa inclinação levemente acentuada. Ela é igual para as duas laterais. Depois de feita a outra divisão, a outra lateral, eu vou simplesmente juntar todo o cabelo, pentear. A maneira como eu vou posicionar a minha mão em relação ao crânio, com a mecha, segurando a mecha em relação ao crânio, é que vai definir o comprimento deste cabelo para a parte da nuca. Então, quanto mais alto eu posicionar a minha mão em relação, segurando a mecha em relação ao crânio, mais curto eu vou deixar esse cabelo aqui na nuca. Quanto mais baixo eu posicionar a minha mão, mais comprido eu vou deixar e melhor o efeito que eu vou criar em relação ao movimento para essa parte frontal e depois será penteada toda para trás. Então vamos posicionar. Eu vou posicionar a minha mão, formando, juntamente com a mecha, um ângulo de aproximadamente 45 graus. E com a ponta da navalhete, eu vou cortar este cabelo. Desta maneira eu defino todo o corte da nuca com apenas uma divisão.
eventuais correções que você acredite que possa ser feita, caso haja um pouco mais de volume em alguma parte do cabelo, não há necessidade de se fazer outra divisão. É só ver onde tem o excesso e trabalhar naturalmente naquela parte do cabelo onde você enxerga mais volume. Em seguida, este cabelo vem todo para trás. E de forma aleatória, de uma maneira que eu considero muito simples, seguindo o comprimento que eu já tenho na parte da nuca, o maior comprimento, de novo, formando um ângulo agora de aproximadamente 90 graus em relação ao crânio. Eu vou posicionar toda a minha mão para trás. A diferença é que agora a minha mão vai formar o ângulo seguindo o movimento da mecha. E então, com a ponta da navalhete de novo, eu vou efetuar o movimento de corte. Sempre posicionando a mecha, de novo num ângulo de aproximadamente 45 graus. Se eu imaginar esse cabelo todo aqui, são 90, 75, 45. E com a ponta da navalhete, sempre o mesmo movimento para a mecha. Quanto mais aqui atrás eu posicionar a mecha, maior o comprimento para essa lateral. À medida que eu vou posicionando a minha mão, formando um ângulo, fazendo com que a mecha forme um ângulo de 45 graus, eu vou definindo o comprimento que eu quero para a lateral e ao mesmo tempo trabalhando a leveza do corte. Feita a primeira lateral, a técnica será repetida em toda a segunda, para outra lateral. As mechas podem ser mais largas. Mantenho o ângulo de 45 graus para a mecha, pendendo. Das laterais trabalhadas todas para trás, o movimento que se tem para o cabelo, para a nuca, é este. No entanto, quando eu viro suavemente, ainda existe um movimento e um certo peso aqui, porque este cabelo ele ainda cai de uma forma mais pesada para para a nuca e para a lateral. Então agora nós vamos desmanchar esse movimento trabalhando ainda com a navalhete. Agora, de maneira aleatória para fazer a junção, eu vou simplesmente pentear o cabelo para o alto, sem referência de mechas, vou torcer
aparentemente o efeito que é criado é o de um cabelo muito desfiado, né? Na verdade ele fica cortado. E a minha referência agora, ela passa a ser a primeira mecha, porque o cabelo começa a escapar. Ao juntar as duas mechas, a que eu iria cortar, que eu vou cortar com a mecha anterior, o cabelo começa a soltar. Então eu simplesmente tiro o excesso. E faço isso para o alto e a junção com as laterais. Sempre preservando, nesse caso e para este corte, as laterais de forma mais alongada para se criar mais movimento para a imagem. Ao fazer essa junção, nós conseguimos equilibrar todo o volume do cabelo, independente desse comprimento de lateral muito mais alongado, com o comprimento curto da nuca, formando um só movimento, sem divisão no cabelo. Aí fica fácil para o cliente lidar com esse cabelo no dia a dia, sem a preocupação de estar tentando adequar volumes. O que nós fizemos aqui foi posicionar o volume de uma outra forma. E para cuidar desse cabelo, um secador com ar frio, para evitar que o cabelo fique todo seco e todo torto, e depois, com ele quase frio, depois que ele estiver praticamente seco, usando o ar frio, aí eu vou aquecer o ar do secador e vou posicionar para secar esse cabelo. Eu vou usar o secador com ar frio e depois que esse cabelo estiver praticamente seco, eu vou usar o secador com ar quente para poder definir todo o volume que eu preciso para este cabelo, evitando dessa forma que o cabelo seque de forma natural e seque todo torto. Sempre no final, eu aconselho a estar usando uma mousse, algum tipo de fixador para adequar todo o volume do cabelo. Aí.